Os sistemas informáticos e de informação são coisas da natureza. O mundo virtual, fica para vocês pensarem, é um mundo natural. São ciências da natureza. Sabem porquê? Porque o mundo virtual existe todo suportado na nossa cabeça. Nós, humanos. E nós somos natureza. E tudo o que nós pensamos, nessa medida, é real. É real porque existe suportado em nós. E nós somos natureza. Pensar que os sistemas de informação e os sistemas informáticos todos são uma coisa à parte da natureza e que não tem nada a ver com física, com matemática ainda vocês acham que aceitam, mas com física está errado. Tem tudo a ver. Porque em última análise a essência do universo está na relação entre entidades através da informação. Nós estamos num campo apaixonante e ouçam só o que eu vos digo. Muitas das coisas que vocês vão encontrar na vida, lembrem-se sempre de, para tentar compreendê-las, vão ao vosso background de matemática e física tentar encontrar paradigmas que pareçam semelhantes àqueles. Eu estive ontem na beira interior a apadrinhar um doutoramento honoris causa, um caso difícil do engenheiro Zainal Bava, que tem estado muito aí nas notícias, mas que é um tipo realmente impressionante. E estávamos a discutir um bocado o que é que tinha sucedido à APT e ao Grupo Espírito Santo, e ele, coitado, não, está cheio de dinheiro, mas não é isso. Mas está a sofrer, pá, porque aquilo são muitos anos de esforço e ver isto tudo a colapsar desta maneira é impressionante, não é? E estamos a dizer, é impressionante como é que no espaço de uns meses, pá, toda uma construção parecia super sólida, uma derrocada impressionante. Opa, cala-te lá. Pronto, e depois ele disse, sabe, ó Tribalé, há um caso de uma empresa que eu julgo que você sabe, mas não vale a pena estarmos a dar, nos Estados Unidos, uma empresa que tinha 150 mil trabalhadores, uma empresa, pá, estabelecidíssima no mundo. E por causa da ação de 6 gajos que, no meio de uns processos de conflitos e de investigação pelas autoridades americanas às práticas da empresa, resolveram, durante uma noite, fecharam-se no escritório da administração e discutiram e destruíram, durante uma noite, umas centenas de documentos. Com os paper shreds. Destruíram documentos. E, por causa disso, a multa foi de tal ordem que a empresa foi à falência e acabou. E o gajo dizia assim, epá, é impressionante, como é que se conseguem evitar desastres destes? Porque ninguém, nem eles tinham a noção que aquele seu ato, que era um ato ilegal, pudesse ter uma consequência cataclísmica daquelas. Cá estamos nós, na curva. E a capacidade de nós conseguirmos desenhar sistemas que não tenham este comportamento. Porque a grande questão é assim, quando há um terremoto, pá. E nós não controlamos terremotos. Sabem o que é que a gente faz nos edifícios? Nas construções antissísmicas. Por exemplo, hoje, os prédios todos grandes que temos em Lisboa, são todos prédios que não são rígidos. Porque o que é rígido quando há um terremoto parte. São prédios que têm patins. E, portanto, quando a terra treme, o gajo faz assim, está a deslizar nos patins. Eu não estou a gozar. Isto é, percebe-se que há um fenómeno e temos que ver como é que nós dotamos o sistema de capacidade de navegar no fenómeno. E ao fazer isto, o que está a suceder é que a frequência de ressonância da Terra não se propaga da mesma maneira ao resto do edifício. Porque os patins, pá,
quebram, criam ali um grau de independência, há um grau de liberdade ali que, portanto, vai permitir que aquela energia toda que está ali naquele pico não se transmita imediatamente ao prédio. Claro que se o terremoto for não sei quantas vezes maior, vai o prédio, vai aos patins e tudo, isso é verdade. Ok? Os para o café e venham. Deus. Só uma questão. Uma questão para o aluno que tem 10 e queria ter 20. Ontem houve uma sessão de esclarecimento. Foste à sessão de esclarecimento? Diz? Foste à sessão de esclarecimento, sim ou não? Obrigado. Ok. Até já. Venham depressa. Temos connosco o professor José Alves Marques. O professor José Alves Marques, que é catedrático de Arquitetura e Sistemas Operativos e é o grande responsável pelo estado atual do vosso currículo, que conduziu o processo de reforma da lei e o do MEI que vai entrar em vigor para o ano, esperamos. Bom dia a todos. Espero que com esta introdução de eu ser o grande responsável pelo vosso currículo, vocês não fiquem já mal dispostos, mas acho que o currículo até evoluiu positivamente e depois direi 2 ou 3 coisas até relativamente ao currículo mais à frente. Mas entrando dentro do motivo que me traz cá hoje, que é falar-vos de ASO, que é esta área de arquitetura e de sistemas operativos, estarei eu e mais 2 colegas, o Miguel e o João, que depois vão fazer uma pequena apresentação mais sobre um tópico para vos aguçar um apetite um pouco sobre os desenvolvimentos desta área, e eu acabo-me a fazer a apresentação mais genérica. Portanto, essencialmente vamos dar-vos o enquadramento, ao fim e ao cabo, do que é esta área, um bocadinho puxando pela história e chegando até aos dias de hoje. Depois, o que é que a área faz e os aspectos também, ao fim e ao cabo, de mercado e de saídas profissionais, que na realidade não são específicos da área, são genéricos quase da licenciatura. Portanto, esta área, como vocês esperavam pelo título de Arquitetura e Sistemas Operativos, realmente foca-se nas infraestruturas, não é? Podia-se dizer que é a área que, de alguma maneira, suporta todo o desenvolvimento das aplicações informáticas e, portanto, podia-se dizer que há uns anos atrás era muito relacionado com perceber os equipamentos, o hardware, o software básico que corria nos equipamentos. Como vocês sabem bem, hoje, e vai aparecer isso muitas vezes ao longo da apresentação, hoje a área cobre um espectro muito grande de outras áreas científicas, uma vez que as infraestruturas hoje estão em todo lado. Não é? E, portanto, hoje em dia, fazer uma aplicação informática, que antigamente se poderia dizer que era algo relativamente contido e centrado numa infraestrutura, hoje, quando discute-se logo à partida, vocês têm que saber se essa aplicação informática é para ser móvel, é para correr em cloud, é para correr em cloud híbrida, qual é a segurança que está associada. Todos esses problemas no desenvolvimento de uma aplicação que, na realidade, têm a ver com o suporte de infraestruturas. Não é? E, portanto, hoje, cada vez isso é mais complexo. Portanto, ao fim e ao cabo é isto, não é? Analisar estas zonas básicas, a arquitetura, os sistemas operativos, as redes de dados, os sistemas distribuídos e os sistemas móveis, e ter nisto uma grande perspectiva de engenharia, não é? Nós consideramos que isto é mesmo engenharia a sério, em que tem que se olhar para aspectos, qual é a produtividade dos programadores a usar estas plataformas. Isto é um dos problemas muito importantes hoje em dia, não é? Como é que se desenvolve código, para esta complexidade. A parte do desempenho, não é? As aplicações têm que executar eficientemente e a escala hoje em dia é uma coisa enorme. Vocês, por vezes, vão desenvolver aplicações que rapidamente têm escalas gigantescas, como não existia anteriormente, quando o acesso web às aplicações não era como é hoje. O aspecto da segurança, que é cada vez o aspecto, se calhar, mais determinante na generalização de algumas das atividades informáticas, e aspectos como disponibilidade e fiabilidade. Bom, tudo isto no curso está, ao fim e ao cabo, colocado nestes pontos, que era esta reforma do curso, o que pretendeu é que vocês tivessem menos carga no primeiro ano, e estamos todos expectáveis que vocês consigam todos fazer as cadeiras do primeiro ano de forma mais eficiente do que sucedia no passado, não é? Em que o primeiro ano constituía aqui logo uma barreira de atraso na licenciatura, de que raras eram as pessoas que acabavam as cadeiras todas, e isto tem impactos depois a seguir, não é? Como é evidente no vosso curso. Portanto, reduzimos aqui o conjunto de cadeiras na parte inicial do curso,
de alguma maneira prejudicando, obviamente, porque tudo isto tem que, de alguma maneira, manter, de certo modo, a mesma lógica que a licenciatura dá, prejudicando um pouco o terceiro ano, que ficou mais carregado, mas no terceiro ano normalmente não há problema nenhum. Ou seja, quando vocês chegam ao terceiro ano, já estão perfeitamente treinados e as coisas correm bem. Portanto, tirando esta introdução, o que é as nossas cadeiras aqui em ASO? Umas vocês já estão a dar, que é a introdução à arquitetura de computadores, que foi uma cadeira reformulada, em que se procurou dar algo que se dava anteriormente, que eram os sistemas digitais, vindo da engenharia eletrotécnica, mas com um grande detalhe, que hoje em dia para vocês já não se justifica tanto. Ou seja, normalmente, hoje, essa parte é interessante saberem como é que aquilo funciona e perceberem como é que com anos e horas se consegue fazer computadores, certo? Mas não têm que fazer síntese de sistemas digitais, como no passado se fazia. Essa zona, portanto, foi reunida com a arquitetura de computadores e dá-vos uma primeira visão, ao fim e ao cabo, da plataforma física dos computadores. Depois, introduziu-se uma cadeira que não existia no passado e, portanto, nesta nova reforma, funciona no terceiro ano, que é aquela que se chama Organização de Computadores e que já é a visão dos computadores, do hardware, se quiserem, mas depois de vocês já terem dado sistemas operativos e um conjunto de outras cadeiras e perceberem porque é que, na realidade, as arquiteturas multicore, as arquiteturas com gestão de memória sofisticada, são interessantes porque já perceberam uma série de conceitos e isso permite-vos perceber os CPUs, as máquinas que hoje atualmente são colocadas na maior parte dos equipamentos informáticos. Portanto, já é uma cadeira mais avançada de arquitetura que não existia na licenciatura anteriormente. Depois o segundo tema é sistemas operativos, fica no princípio do segundo ano. Já as cadeiras de ASO, de alguma maneira, são todas elas com uma forte componente de trabalho prático. Nós acreditamos muito que vocês aprendem fazendo. Claro que é preciso perceber que a lógica dos nossos trabalhos práticos é para ser feito durante o semestre todo. Portanto, isto normalmente corre mal quando vocês pensam que os trabalhos destas cadeiras conseguem fazer nas últimas 3 ou 4 semanas. Não é possível, na maior parte dos casos. E os sistemas operativos têm aqui uma missão, para além de vos ensinar as várias coisas dos sistemas operativos, já veremos a seguir, também, de alguma maneira, é uma cadeira que fecha este ciclo de aprendizagem da programação tradicional que vocês estão a ter. E, portanto, em sistemas operativos há um projeto em que eu diria que é quase impossível passar a sistemas operativos se vocês não programam muito bem, se não perceberam a programação em C e a programação tradicional para conseguirem fazer uma boa cadeira. Portanto, sistemas operativos situa-se no segundo ano e depois, finalmente, as duas cadeiras mais relacionadas com redes e sistemas distribuídos, que estão no terceiro ano. Portanto, redes está no início do terceiro ano e sistemas distribuídos no final do terceiro ano. E tem novamente esta faceta de que tem um projeto conjunto com a engenharia de software. A ideia é que vocês, em engenharia de software, vão estar a olhar para coisas como gestão de equipas, metodologias agile, teste, e vão usar isso para controlar o projeto de sistemas distribuídos. Portanto, a ideia é que vocês só tenham um projeto, na realidade é realizado por um grupo de 6 pessoas, tenham apenas um único projeto, e esse projeto baseia-se depois em coisas de sistemas distribuídos. Depois, em sistemas distribuídos, damos 2 ou 3 temas que vocês têm que integrar e fazer dentro do projeto grande. A ideia também é ter aqui, no final do terceiro ano, quase que um mini projeto, não é? E nós acreditamos que vocês saem do terceiro ano com todas as competências necessárias à programação. Isto quer dizer que, do ponto de vista profissional, vocês estão aptos a ir para o mercado de trabalho. No fim do terceiro ano, nós acreditamos nisso. Claro que vos dizemos também todos que não percam a oportunidade, dado que estão no IST, de fazer o mestrado no IST e de concluir o ciclo de 5 anos, porque o mercado valoriza bastante essa diferenciação, particularmente se vem do IST. E, portanto, do mestrado não vou falar hoje, se calhar ainda vou falar